noite a todos. Em nome da Diretoria de Oncologia e Hematologia do Einstein, eu queria agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai falar um tema que é um tema bastante interessante, que é como as doenças crônicas podem aumentar o risco de câncer, né? E a gente vai focar um pouquinho talvez num dos tipos de câncer mais devastadores e que trazem mais reflexos e repercussões na vida da gente, que é o carcinoma hepatocelular. Quem vai ministrar as palestras hoje é a doutora Lilian Amorim Curvelo, que é gastroenterologista e hepatologista, extremamente experiente nessa área. O Dr. Jefferson Alves, que é cirurgião do aparelho digestivo e um grande especialista em transplante hepático. E o Dr. Diogo Gomes, que é o nosso coordenador de oncologia no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina e é também um oncologista especializado em oncologia gastrointestinal. Tá bom? Eu vou chamar o Diogo para começar os trabalhos. Bom evento para você, gente. Quando me pediram para fazer essa palestra de doenças crônicas em câncer, é uma dúvida que todos os meus pacientes têm, que é um pouco, por que raios eu tive essa doença? O que aconteceu de errado comigo ao longo da minha vida para que eu tenha tido um câncer agora? E não é uma resposta fácil, mas muitas vezes as doenças outras que o paciente já teve ao longo da vida dele podem ter aumentado a chance de ter tido um tumor. O câncer nada mais é do que uma célula normal do seu corpo que, ao se dividir, e as células precisam se dividir para se regenerar, precisam se dividir para reparar um dano que o corpo teve. Então, ao se dividir, ela adquiriu uma mutação. Então, ela adquiriu um defeito genético, uma falha, que fez com que ela se tornasse uma célula doente. E essa célula doente, ao longo de mais e mais divisões que ela for tendo, cada vez que essa uma célula vira duas, essas duas viram quatro, essas quatro viram oito, assim por diante, vai ficando cada vez mais estranha, mais doente. Isso tem uma evolução de um tecido normal para tecidos ainda normais, mas com algumas alterações, que a gente vai chamar de hiperplasias e displasias, e até um tecido muito alterado, chamado câncer. E a pergunta é, o que faz essa primeira alteração, essa célula que na situação normal se divide e gera uma célula filha saudável normal, por acaso tem uma divisão doente e gera uma célula filha doente? Na verdade, é um conjunto de fatores que vão levar a um problema desses. Se vocês parem para pensar, são fatores que ou lesam o tecido diretamente, e se tiver muitas divisões celulares, você tem uma chance estatística de ter algum defeito, alguma divisão, ou vai ter situações que você induz defeitos no DNA. Então, todo mundo sabe que cigarro é um fator de risco para câncer. Cada tragada, você está colocando uma série de toxinas e venenos no seu corpo, e também estão gerando danos direto às células e podem estar transformando elas em cânceres. A gente tem situações de inflamações crônicas e esse tecido cronicamente danificado vai ter que estar tendo divisões celulares para se reparar e tendo mais divisões celulares pode ter mais tumores. Radiação, e todo mundo lembra que radiação é uma causa de câncer, a radiação ela destrói o DNA diretamente. A OMS lista carne vermelha como um componente sabidamente cancerígeno, na mesma categoria que radiação, que cigarro. E alterações genéticas, você já nasce com uma alteração genética que te predispõe ao câncer. Infecções crônicas, tá? A gente vai falar um pouco hoje também de infecções por vírus B e vírus C no fígado. A ideia é que são vírus que atacam as suas células, ao atacar as suas células ou vão causar dano celular, e o dano celular tem que ter uma divisão celular para reparar esse dano, ou vão destruir o DNA diretamente. Aí você fala, mas eu conheço alguém que a vida inteira fumou, tomou sol e comeu carne, churrasco sem parar e não teve câncer. O corpo tem mecanismos de defesa para identificar esses cânceres que estão nascendo e destruí-lo antes que ele vire um problema. Eu listei aqui dois fatores principais, uma chamadas enzimas de reparo do DNA, ou o próprio sistema imune. O sistema de defesa, da mesma forma que ele consegue reconhecer uma bactéria como algo estranho, ele também consegue reconhecer o câncer como algo estranho. O sistema de defesa é capaz, sim, de destruir cânceres iniciais. Os cânceres mais comuns que a gente tem no dia a dia
são o câncer de mama, o câncer de colo uterino, o câncer de próstata, e são tão comuns que você tem recomendações de rastreamento. Como que a gente rastreia câncer de mama? Mamografia, as mulheres todas sabem como que é. Como a gente rastreia câncer de colo uterino? O Papa Nicolau. Como a gente rastreia o câncer de próstata? O toque retal. Tem outros tumores comuns que tem rastreamento, a gente esquece às vezes, por isso eu vou destacar aqui. O câncer de cólon, ou câncer de intestino. O câncer de intestino não é uma doença comum. É tão comum que é recomendado para todas as pessoas saudáveis, a partir de 50 anos de idade, fazer uma colonoscopia. E outra coisa que a gente esquece às vezes é rastreamento de câncer de pulmão. A gente sabe que quem fuma tem risco maior de câncer de pulmão. E quem fuma tem benefício sim de fazer tomografias de tempos em tempos para tentar identificar um pequeno nódulo que vai gerar um câncer posteriormente. E quando a gente fala de doença crônica, a grande doença crônica da nossa sociedade é a tal da síndrome metabólica ou síndrome plurimetabólica. É uma doença que começa com o que a gente chama de gordura abdominal. A gente sabe que essa gordura abdominal, ela gera muita inflamação no corpo. E lembra que eu falei que inflamação é um fator de risco para câncer. Então, quem tem síndrome metabólica tem mais risco de câncer de endométrio, mais risco de câncer de pâncreas, mais risco de câncer de mama, mais risco de câncer coloretal e mais risco de câncer de fígado. Síndrome metabólica, como que a gente trata, tá? E todo mundo está cansado de saber isso, mas tem que perder a barriguinha, que começa com a gordura abdominal. E só falando do HCC, que vai ser o gancho para as próximas aulas, é uma doença rara, mas que vem aumentando. Primeira linha aqui, o Brasil aumentou em 13 vezes o número de câncer de fígado no Brasil nos últimos 10 anos. Isso tem um pouco a ver com a causa do câncer de fígado, principalmente hepatites virais, a doutora Lili vai falar um pouco disso, e a própria síndrome plurimetabólica. Então, quem tem gordura no abdômen pode acumular gordura no fígado, isso aumenta o risco de câncer de fígado. Isso é uma realidade do nosso dia a dia. Antigamente, a gente só se preocupava em câncer de fígado para quem era paciente com cirrose ou com hepatite C e hepatite B. Hoje em dia, o paciente com diabetes, hipertensão, colesterol alto também tem risco para câncer de fígado. E a gente vê muitos e muitos pacientes que nunca tiveram cirrose nenhuma e têm um câncer de fígado por causa da gordura no fígado. E com isso eu vou pedir para a doutora Lilian, que é hepatologista, falar mais de fígado para vocês. A cirrose hepática é uma doença relativamente comum. Estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo estejam afetadas pela doença. Essa doença é mais comum no sexo masculino, na proporção de 2 para 1. E ela acomete mais pessoas acima de 50 anos, mas pode também acometer crianças, quando elas têm doenças genéticas, e também jovens e adultos jovens. A causa principal da cirrose hepática é uma causa bastante comum para vocês, geralmente é doença alcoólica, depois vem as doenças virais, as hepatites, mas vem crescendo bastante a doença gordurosa hepática não alcoólica, que faz parte, que o Dr. Diogo acabou de falar, da síndrome metabólica. Isso porque na população mundial, o grande número de pessoas obesas no mundo cada vez cresce mais. O que seria a cirrose hepática? Então, é uma doença crônica que acontece quando o paciente tem o seu fígado agredido por um período de muitos anos. Para o fígado se reparar essa agressão, o tecido ele é substituído do tecido normal por um tecido cicatricial, que é a fibrose. O fígado normal ele tem uma característica e do outro lado que esses nódulos que formam a cirrose. O fígado é um órgão, um dos mais importantes, acho que vocês sabem, do corpo humano, e ele é responsável por várias funções que são essenciais à vida, principalmente produção de proteínas, metabolização de toxinas e drogas, armazenamento de glicose, produção de colesterol e bile, síntese de fatores da coagulação e armazenamento de ferro e várias vitaminas. Quando essa doença evolui, ele perde todas essas funções, o fígado entra em insuficiência e se o paciente não for submetido ao transplante hepático, ele vai a óbito. A cirrose por álcool, ela desenvolve naqueles pacientes que ingerem diariamente uma quantidade importante de bebida alcoólica ao longo de vários anos. A primeira coisa é o fígado gorduroso, que é chamado de esteatose hepática. Tem pacientes que desenvolvem esteatose hepática e tem outros pacientes que podem desenvolver hepatite aguda alcoólica. Quando eles desenvolvem hepatite aguda alcoólica, tem que ter uma ingestão
razoável, uma gestão bastante para desenvolver a doença, e é um quadro bem grave. Ou o doente ele se recupera totalmente e a mortalidade é muito alta, ou o paciente ele vai a óbito. E nesses casos, o paciente não pode se submeter a transplante de fígado. Essa gordura no fígado ele pode levar a um processo inflamatório ao longo dos anos. Esse processo, se o paciente não parar de beber, esse processo inflamatório leva a uma condição chamada de esteatohepatite. Essa esteatohepatite ela pode progredir para cirrose ou estacionar, dependendo se o paciente continua bebendo. E também vale a pena dizer que uma vez que o paciente desenvolve cirrose hepática, ele tem uma chance entre 15% a 20% de desenvolver o câncer de fígado, que é chamado hepatocarcinoma. A esteatose hepática ela pode ser classificada de leve até grave. A esteatohepatite também ela é classificada em 4, ela vai evoluindo em 4 graus até chegar à cirrose hepática. Uma das causas mais comuns da doença hepática gordurosa não alcoólica é a obesidade. Pode ser causada por diabetes mellitus, procedimento do tipo 2, pacientes com dislipidemia, que é o aumento de colesterol e ou triglicérides. Várias drogas podem estar associadas ao acúmulo de gordura no fígado, como essas que estão citadas. Pacientes também com desnutrição grave, ou rápida perda de peso, naqueles que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, eles podem ter esteatose hepática. E fatores genéticos, mas sem dúvida nenhuma a causa mais comum é a obesidade e a diabetes mellitus do tipo 2. E principalmente a obesidade abdominal, né, que é considerado de risco para homem com a cintura acima de 102 centímetros e mulheres 88 centímetros. Isso aumenta o risco de doenças crônicas, principalmente as doenças cardiovasculares, e está associado também com o desenvolvimento da esteatose hepática, que vai levar a esteatohepatite, que é uma hepatite crônica, leva a cirrose e ao câncer de fígado. Então, como é que a gente diagnostica a doença hepática gordurosa não alcoólica? Na maioria das vezes, esses pacientes são assintomáticos, né? É um achado de exame, principalmente no ultrassom. O paciente vai ao seu médico de rotina, faz um ultrassom e descobre que tem gordura no fígado. Raramente causa sintoma, quando tem muito acúmulo de gordura, às vezes isso inflama, isso pode causar distensão da cápsula do fígado e pode dar dor, mas é raro. Geralmente os pacientes são assintomáticos e é um achado de exame, ou no ultrassom, ou também nos exames de rotina que podem alterar as enzimas do fígado. O tratamento da doença hepática gordurosa, basicamente é tratar a causa. Então, a primeira coisa que se faz é mudar o estilo de vida, dieta, exercício físico, controlar a diabetes, tratar todas as causas. Geralmente, a gente não precisa de dar medicamento para o paciente. A gente consegue tratar só com a mudança de estilo de vida, só com dieta e exercício. E a cirrose, outra causa de cirrose também bastante conhecida por vocês, é a cirrose pelo vírus da hepatite C. Na maioria das vezes, o paciente que é portador de hepatite C, ele tem um histórico de uso de drogas injetáveis ou antes, na década de 90, de transfusões sanguíneas. Tem muitos pacientes, a causa é desconhecida, ele não tem histórico de transfusão. Uma coisa também que não está aqui nesse gráfico, mas o paciente que tem cirrose por álcool, ele tem uma chance, um risco aumentado de desenvolver hepatite C. Pacientes que estão em hemodiálise e acidentes hospitalares, isso é muito raro hoje em dia, porque os cuidados são muito grandes, muito difícil de ter hoje uma contaminação em clínicas de hemodiálise, mas existe. E a transmissão sexual é muito pequena e a Organização Mundial de Saúde não considera a hepatite C como uma doença sexualmente transmissível, então não preconiza o uso de preservativo entre os parceiros. A cirrose pelo vírus da hepatite B. Ele, diferente da hepatite C, ele tem uma grande chance de cura. Uma vez infectado pela hepatite B, 85% cura e só 15% pode evoluir para hepatite crônica. Desenvolvendo cirrose tem a chance de 10% de desenvolver câncer de fígado. A hepatite B, a grande transmissão, 70% dos casos tem transmissão sexual. Pode ser transmitida por sangue e hemoderivados, geralmente transfusões, ferimentos com agulhas, seringas, lâminas de barbear, piercing, tatuagens, alicates e o que a gente chama de vertical, isso no parto da mãe para o filho. Deve-se usar preservativos em todos os passeios, então não compartilhar agulhas e seringas ou objetos pertocorturantes, que a gente já falou aqui, isso vai evitar de se desenvolver a doença. E existe vacinação para hepatite B. Como é que a gente sabe que tem cirrose hepática? Muitos pacientes são assintomáticos, isso quando a doença está no estágio inicial. Então, a doença vai ser diagnosticada quando você vai fazer algum exame de rotina.
Mas na grande maioria das vezes, a doença tem sintomas bem característicos de quando o paciente está descompensado. Na maioria das vezes, o paciente pode ter sintomas inespecíficos que está associado com várias outras doenças, como, por exemplo, falta de apetite, mal-estar, sintomas de cansaço, perda de peso, ou pode já ter sintomas bem característicos da doença. Um deles, vocês estão vendo aqui, os olhos amarelos, que é chamado de icterícia. Um outro característica bem comum é a barriga d'água, né, que cientificamente é ascite. E também, como o fígado é um órgão que é responsável pela metabolização de todos os hormônios, de todas as drogas, todas as toxinas do organismo, quando ele está insuficiente, em homens, ele não metaboliza os hormônios. Então, os homens podem desenvolver ginecomastia, perda dos pelos axilares e pubares. Tem alterações nas unhas também, que são bem características. As unhas parecem vidros de relógio. Isso pode ser um sintoma de cirrose. O diagnóstico não precisa de exames muito sofisticados. O diagnóstico é feito pela história clínica, que ela é bem clássica, e pelo exame médico, que a gente consegue ver aquelas alterações do exame físico que são bem característicos da doença, através dos exames de sangue, que a gente vai ver a etiologia, as sorologias para hepatite, sorologias para doenças autoimunes e outras doenças específicas da cirrose, e avaliação da função hepática. Os exames de imagem, apenas com ultrassom de abdômen, a gente consegue saber se o doente tem cirrose hepática na grande maioria das vezes. Não existe um tratamento, a não ser que seja o curativo e o transplante hepático. A gente trata as complicações, então a gente vai tratar as complicações da doença. Se o paciente tem água na barriga, vai dar diurético, vai diminuir o sal. A gente vai tratar se o paciente vomitou sangue, fazer endoscopia ou tem alguns tratamentos específicos, mas o tratamento curativo para o doente, quando ele evolui nas fases finais da cirrose, entrando em insuficiência hepática, o paciente precisa trocar o fígado, então ele tem que se submeter a transplante de fígado. Eu vou tentar trazer para vocês essa noite, final de tarde, a sequência de tudo que a gente vem falando até agora, a introdução em relação ao câncer, a cirrose hepática e a evolução dela num ponto específico que é o carcinoma hepatocelular. Então, o hepatocarcinoma é um câncer primário do fígado, então ele nasce no fígado, é o 5º tumor mais comum hoje em dia e a 2ª causa de morte relacionada ao câncer. Segundo a última normativa da Associação Americana de Doenças do Fígado, criou-se inclusive um novo grupo de risco em relação ao carcinoma hepatocelular, que é o grupo de alto risco. É o grupo que contém a cirrose hepática. Os outros grupos de risco, vírus da hepatite C, vírus da hepatite B, a ingesta de álcool, como a doutora Lilian falou, e a ingestão de tabaco. Nem todo mundo que tem o carcinoma hepatocelular pode ser transplantado. É uma outra legislação que existe no Brasil. Existem, inclusive, outros critérios mundo afora, mas no Brasil a gente utiliza os critérios de Milão. Então, que critérios são esses? É um paciente cirrótico que tenha um único nódulo de até 5 centímetros ou até 3 nódulos de 2 a 3 centímetros. A ausência de trombose, não pode ter trombo, não pode ter invasão da veia porta desse carcinoma hepatocelular. Diferente de outros lugares do mundo, a legislação brasileira, isso está em lei, nódulos abaixo de 2 centímetros, eles não são considerados para inclusão em lista de transplantes. A lista de transplante ela é estadual, por tipo sanguíneo, e você está mais alto, mais baixo na lista baseado no seu MELD. E o MELD é calculado baseado nesses 3 exames. A partir do momento que a gente classifica o paciente, ele tem indicação de transplante, ele precisa ser estadiado, mas ele ainda precisa estar livre de doença fora do fígado. Então, o carcinoma hepatocelular tem que estar restrito ao fígado, não pode ter nenhum implante torácico, então precisa comprovar por tomografia, não pode ter implante ósseo, então a cintilografia óssea precisa ser entregue junto com os documentos. E a lesão, ela tem que preencher um critério de irressecabilidade, que a legislação brasileira considera um nódulo irressecável do ponto de vista cirúrgico, por isso a indicação do transplante. Um paciente que tem um MELD de 10, Child B ou C, que é uma outra classificação de gravidade do estadio da doença hepática, um sódio baixo, e isso aqui que é o que realmente faz a grande diferença. O fígado ele é dividido anatomicamente em 8 segmentos.
A partir do momento que você tem um nódulo, ou mais de um nódulo, que você precisa ressecar mais do que 2 segmentos hepáticos, o paciente entra em critério e tem autorização para entrar na lista de transplante. Muitas das vezes, esse paciente que entra na lista de transplante, ele tem o diagnóstico do carcinoma hepatocelular, mas a função dele hepática é alterada, mas nem tanto. Então, o MELD dele sempre vai ficar baixo. Então, foi criado, isso é lei, a legislação brasileira contempla o carcinoma hepatocelular como uma situação especial. É a situação na qual o portador do carcinoma hepatocelular, que se enquadra nos critérios de Milão, recebe uma pontuação extra do MELD para ficar na fila numa posição mais alta. No momento da oferta, o próprio sistema da secretaria ranqueia para onde vai esse fígado baseado na situação especial e o desempate é feito pelo MELD. E por que o transplante hepático dentro do carcinoma hepatocelular? Se a gente for ver tudo que a gente já conversou até agora, que a maior prevalência deles é em fígados cirróticos, é um tratamento de escolha para pacientes com carcinoma hepatocelular. Precoce, porque o diagnóstico é feito logo no início, são tumores pequenos, uma função hepática comprometida ou hipertensão portal, que é uma complicação da cirrose. A sobrevivência em 5 anos é em torno de 70%. E qual que é a vantagem da gente transplantar o fígado? Que nos casos do paciente com cirrose e carcinoma hepatocelular, além da gente tratar a cirrose com transplante, que é a doença de base na maioria desses casos, a gente trata o tumor também. Então, nesses casos, a gente consegue ter uma sobrevivência no transplante em torno de 85% no primeiro ano, chegando a 70% em 5 anos. O critério de Milão ele é muito marcado, tem que estar lá 5 centímetros e a gente precisa comprovar. Pelo exame radiológico, a gente manda o documento, se tiver 5,1 centímetro, está fora, não tem jeitinho. E existe o downstage. O que é o downstage? O downstage é considerado um tratamento ponte. O paciente ele tem possibilidade, em alguns casos, da gente conseguir, através da quimioembolização, diminuir de forma terapêutica esse tumor para que ele entre em critérios de transplante. E qual o outro caso que a gente pensaria em tumores fora do critério de Milão? O transplante intervivos. Parte do segmento hepático daquele doador vivo é retirado numa cirurgia e é transplantado no receptor. O que tem que ficar claro é, esse paciente ele não é autorizado a utilizar o pool de doadores cadáveres da lista de transplante. Aí o fígado não funcionou, ele não participa dessa lista, vai ter que tentar fazer um segundo transplante com outro doador vivo, mas de forma nenhuma a legislação permite que esse paciente entre e compartilhe do pool de doadores cadáveres da Secretaria de Saúde. Como que a gente anda aqui no Einstein em relação a isso? Em relação somente ao carcinoma hepatocelular, na nossa última screening, nós tínhamos 472 pacientes listados desde o início por carcinoma hepatocelular. É um número grande. Nós realizamos nesses pacientes quase 300 transplantes, 292. Os achados incidentais foram pacientes que foram a transplante, que nos exames pré-transplante não foi localizado nenhum tumor, mas todo transplante que é realizado, o fígado que sai, o explante, ele vai para a anatomia patológica. E em 53 pacientes foi encontrado carcinoma hepatocelular. A sobrevivência dos nossos casos em relação ao hepatocelular está dentro da literatura mundial, em torno de 70% em 5 anos. E desses pacientes, eles em torno de 90% não tiveram recidiva. Então a nossa taxa de recidiva em 5 anos é 11%, abaixo inclusive da literatura mundial.